Shalom. Você sabe o que significa Shalom? Shalom significa paz. Jesus, ele cumprimentava assim, Shalom Lahem, paz com prosperidade. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder falar da Tua palavra, ao pastor, pela confiança. Eu queria pedir que vocês abram a sua palavra em Lucas 18. Vamos aproveitar o tempo, porque o que tem nos trazido esperança nesses dias é a palavra de Deus. Notícias e mais notícias ruins, e nós temos que firmar a nossa fé na palavra de Deus. No hebraico, fé significa confiança, significa fixo, significa também treino, porque a nossa vida com Cristo é um treino. Nós estamos aqui num treinamento. E nós cristãos, queridos, nós não vivemos da fé, nós vivemos pela fé. Porque a fé, ela é uma caminhada. Você sabia que um homem de Deus não é aquele que impõe as mãos sobre você e cura? Também é. Mas o homem de Deus é aquele que permanece todos os dias na presença do Senhor. O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu combati o bom combate, mas eu guardei a fé. Você só combate o bom combate guardando a sua fé, se fixando na palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, tendo o nosso treinamento todos os dias na palavra de Deus. E é o que nós estamos aqui nesta noite para fazer, falar da palavra de Deus. Lucas 18, 35. Uma passagem muito conhecida. Todos acharam? Lucas 18, 35. Nós vamos ler até o 43. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo, né? O que está acontecendo? Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou, versículo 41, o que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse, pois, então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus, também todos. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Você sabia que o cego de Jericó, dizem os teólogos, que é uma das passagens mais pregadas da Bíblia? E talvez aí você esteja
né? O Claudenir, que já tem 45 anos de igreja, né? Já ouviu quantas vezes? E talvez esteja pensando, oh, mais uma vez, eu vou ouvir sobre esta passagem. Eu queria dizer para você que, didaticamente falando, dizem que quanto mais você ouve, mais você grava. Quanto mais você ouve algo, mais aquilo fica gravado em você. Segundo ponto, a igreja, ela não é um clube. Talvez você já ouviu várias vezes, e talvez tenha pessoas aqui que nunca ouviu. Terceiro, se você já ouviu várias vezes, por que você não pratica? Uma mulher chegou num pastor, na hora que terminou o culto, e disse para o pastor: por que o senhor repete muitas ministrações? Ele falou para ela: eu repito as ministrações porque você repete os seus pecados. Você ouvir a palavra de Deus e prestar atenção nos mínimos detalhes, você percebe que nós vamos falar aqui de um homem, a história de um homem que não tem história. Aqui não fala, mas lá em Marcos 10:46, fala que esse cego se chama Bartimeu. Na verdade, Bartimeu não é nome. Bar, no hebraico, significa filho. Timeu era o nome do pai dele, Bartimeu. Ou seja, ele andava à beira do caminho, ele era cego, ele pedia esmola, ele não tinha nome. Cego naquela época era amaldiçoado. Cego naquela época, o texto aqui não fala, mas lá em Marcos diz que ele usava uma capa. Aquela capa identificava como um cego. Ou seja, era uma humilhação. E ele vivia fora da cidade, fora de Jericó, na estrada, no caminho, à beira do caminho. Talvez a minha história hoje, a sua, por mais difícil que seja, não é pior do que a história desse homem. Dizem alguns historiadores que provavelmente ele não nasceu cego, porque o texto aqui, nessa minha tradução, diz: eu quero ver de novo. Se foi tirado a sua visão quando ele era novo, foi tirado o seu sonho, foi tirada a sua esperança. Diz a história que seu pai foi um general do exército de Israel e era muito mau. Diz a história, não está escrito na Bíblia. Eu estou conjecturando, eu estou supondo, eu estou presumindo que, se foi verdade, o seu pai foi assassinado e ele foi sequestrado e foi tirado-lhe a visão, para que ele também não viesse a ser mau como o seu pai. Então ele era um menino que conhecia a história de Israel, e nós vamos entender pelo texto, queridos, que ele, quando ouve um barulho, ele pergunta: o que é que está acontecendo? E alguém disse para ele: olha, é Jesus o Nazareno que está passando. E ele sabia quem era o Jesus o Nazareno. Ele conhecia a história. Ele sabia que Jesus o Nazareno era o Messias, porque ele diz aqui: Jesus, filho de Davi. Esse título é dado somente a Cristo, o Messias que estava por vir. Ele sabia que Jesus vinha da descendência de Davi, que Jesus era o rei. Não somente ele sabia que Jesus era o rei, como ele sabia que Jesus era o rei dos reis. Ele chama aqui filho de Davi. Ele invoca aquele que viria para salvar Israel. Ele tinha esse entendimento. E por mais desgraçado que ele era na vida, amaldiçoado, um homem sem nome, sem esperança, ele diz: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
Sabe de onde vem essa palavra compaixão? No Salmo 100 você vai achar em vários lugares. Principalmente no Salmo 51, é uma expressão de Davi, quando ele erra, quando ele peca, quando ele cai, ele pede a Deus, Senhor, tenha compaixão de mim. Ele invoca o Deus de Davi, com as mesmas palavras de Davi. Ele sabia que Deus teve compaixão de Davi, ele sabia que Deus poderia também ter compaixão e misericórdia dele. Você sabe por que eu estou aqui? Porque a misericórdia do Senhor me alcançou. Você sabe por que você está aqui? Porque a misericórdia do Senhor o alcançou. Mas o texto ele é muito interessante, porque diz que alguns que iam à frente, a gente não tem tempo agora de fazer um estudo mais aprofundado, mas profundamente, aparentemente, que esses que estavam indo à frente, eram os religiosos da época. Os fariseus, os escribas, que quis calar o cego. Nesses dias de pandemia, querido, aonde a sua fé é questionada, hoje a gente entra nas redes sociais, o que tem de gente querendo abafar a tua fé, minar a tua fé, calar a sua fé. Mas ele gritava ainda mais. É o que nós temos que fazer nos nossos dias. Você sabia que clamar é diferente de orar? Clamar é um grito de uma mãe desesperada, perdendo um filho. Orar, você coloca o seu joelho ali, você dobra o seu joelho na cama e ora, você fala com Deus. Mas o clamor é algo de grito, como ele fez. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Enquanto as vozes mandavam ele calar, ele gritava mais alto. Era um clamor de alguém desesperado. Talvez hoje você esteja nessa posição de desesperado. As coisas quando acontecem com os outros, é uma coisa, mas quando atinge você é outra. Ontem nós fomos, eu e minha esposa, em Catanduva, levar algumas coisas para o meu filho e a nora. É uma situação humilhante. Chegamos lá, colocamos na área e voltamos. Eles estão com Covid. Graças a Deus, estão bem e vão ficar bem. Mas você se sente com as mãos atadas. Por isso que nós estamos aqui, queridos. Porque a fé, ela não vê a circunstância, ela vê o propósito. A fé faz com que eu olhe para o meu filho e a minha nora e vejo eles com saúde. Isso que é fé. A palavra fé no hebraico significa você estar fixo, confiante. E nós estamos fixos na palavra de Deus. E a pior palavra, pastor, muitas das vezes não é aquela que vem de fora. Aquela que vem de fora você rebate. A pior palavra é aquela que está dentro de você. Porque a partir do momento que você veio para Cristo, você tem duas naturezas. Você tem a divina e você continua com a natureza humana. E lá dentro de você, muitas das vezes vem uma palavra que está lá na sua mente, porque nós não cuidamos da nossa mente. Nós não trabalhamos com a nossa mente. Nós não entendemos ainda que é a mente que comanda o teu corpo, não é o corpo que comanda a mente. Todas as vezes que você ouve alguma coisa, aquilo vem na sua mente, a sua mente transmite para o teu cérebro,
pastor não sabe disso, é psicólogo. Mente e cérebro. Sabe qual é a diferença? A mente você pensa. O cérebro capta o que você pensa e transmite para o seu corpo. Por que que você fica alegre, triste? Porque é o cérebro que faz essa transição daquilo que você pensou, daquilo que você sentiu. E quando nós temos medo, o medo nos cala. O medo manda uma transmissão para o seu cérebro que manda para o teu corpo. Você está doente, você vai morrer, não tem jeito, você não pode, você não vai sair dessa. Por isso que a gente tem que vir à igreja, ler a Bíblia, buscar a Deus e entender que o Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de compaixão. O problema é que nós às vezes não sabemos buscar. O problema é que às vezes nós lemos a Bíblia como se estivesse lendo um jornal. Porque o jornal você não lê com muito interesse. Porque amanhã aquelas notícias já estão ultrapassadas. E às vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus. Filho de Davi, tem compaixão de mim? Me ajuda. Eu sou um miserável. Eu sou um cego, eu estou à beira do caminho, mas eu conheço a tua história, Senhor. Eu sei que o Senhor viria um dia e o Senhor está aqui na minha frente. Eu coloquei no tema da ministração, oportunidade. Por quê? Porque todos os dias nós estamos tendo uma oportunidade, e hoje é mais uma, de você encher teu coração de paz, de esperança. Encher teu coração de cura. Alimentar o teu espírito pela palavra de Deus. E alguém ali, os religiosos, eu tenho um pavor de religião que você nem imagina. Essa palavra religião para mim é uma loucura. Porque Jesus não tem religião. Jesus tem amor, compaixão, misericórdia, salvação, cura, libertação, transformação de vida. Mas os que iam à frente repreendiam. Olha, toma cuidado. Infelizmente, pessoas de dentro da igreja, que está sentado às vezes junto com você, vai tentar calar a tua fé. Infelizmente, aqueles que andam com a gente, aqueles que são da nossa casa. Mas tome cuidado com aquela voz que fala dentro de você. Às vezes você tem coisas na cabeça que nem você sabe que você tem. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já teve um sonho? Sonhou com uma pessoa. E aí você acorda e fala assim: eu nunca vi essa pessoa, eu não a conheço. Já aconteceu com você? Porque estava no teu subconsciente. Você sabe que você está aqui agora? O teu subconsciente está pegando tudo que está acontecendo aqui. Talvez você pense assim: eu nem olhei direito, mas o teu subconsciente, ele percebe e ele vê. E aí você sonha, aquela pessoa aparece no seu sonho, eu não conheço, mas estava no teu subconsciente e você nem sabia. Muitas das vezes vozes dentro de nós, a minha própria natureza, ela se manifesta e ela fala para mim: você não tem jeito. Querido, pegue a situação desse cego. Um homem sem nome. Hoje como é que fala auditivo? Deficiência auditiva. Hoje tem muitos meios. A minha esposa tem deficiência auditiva, usa aparelho. Não impede ela de entender. Mas naquele tempo, o cego era considerado maldito. Além de ser cego, pedir esmola era considerado maldito. Mas uma oportunidade apareceu a ele e ele aproveitou. Quantas oportunidades eu já não tive, você já não teve e nós desperdiçamos?
Em todos os sentidos, porque nós evangélicos, nós espiritualizamos e esquecemos que nós vivemos num mundo biológico, sociológico, psicológico e espiritual. Nós só valorizamos o espiritual. Não tratamos do psicológico, do biológico, do sociológico. E aí nós oramos e achamos que tem coisa que nós não devemos e não podemos fazer. Se você precisa estar com um problema de mente, vai num psicólogo. Quando você está com um problema no corpo físico, você não vai num médico? A gente tem que cuidar da nossa mente. Como? Ouvindo, sabendo o que a gente ouve, coisas que não vai te prejudicar. Porque você não vai ficar só ouvindo louvores, só lendo a Bíblia. Não, não é isso. Mas quando você tem uma mente firme, você sabe que você pode ver tal coisa que não vai ter problema. Mas nos nossos dias de hoje, com essa pandemia, nós, principalmente os de mais idade, né? Eu já fiz minha carteirinha de idoso, estava no carro já. Essa semana eu já vou tomar injeção. Tomar cuidado com aquilo que você fica ouvindo. Nós já estamos debilitados fisicamente, emocionalmente pela idade. Então precisamos tomar cuidado. E não é só nós de idade, não. Hoje está cheio de jovem com 20 anos com depressão. Porque tem gente que não entende a sua fé e vai querer te calar. Mas ele continuou. Filho de Davi, tenha misericórdia. Tenha compaixão de mim. Você sabe que a lei de Moisés, está lá em Deuteronômio 15:7. Os judeus, eles tinham que cuidar dos necessitados. Por que a Bíblia fala que Jesus cumpriu a lei? Porque Jesus socorreu esse homem que era para o judeu já ter feito, já ter socorrido. Você quer ser abençoado? Socorre as pessoas. Às vezes nós somos muito egoístas, nós só queremos para nós. Jesus socorreu esse homem. Sabe por quê, querido? Porque a lei mandava eles socorrerem, ajudarem. Mas os religiosos da época, eles andavam atrás de Jesus para ver se Jesus fazia alguma coisa para condená-lo. Quando perguntarem se você é evangélico, diga que sim, não tem problema. Mas bote uma coisa na cabeça, você tem que ter Cristo em você, você tem que ter a palavra de Deus em você. A tua fé tem que ser na palavra de Deus, não é na igreja, não é no pastor, não é em mim, não é no irmão, é em Cristo Jesus. Todos nós temos o seu valor, o pastor, eu que estou aqui hoje. Mas eu, o pastor, você, nós vamos nos decepcionar um ao outro, mas Cristo não vai nos decepcionar, porque aquilo que Ele diz na sua palavra vai se cumprir. O versículo 41, agora, ele chama Jesus de Senhor. Primeiro ele chamou de filho de Davi. Agora ele chama de Senhor. Nós podemos dizer que Jesus é o nosso rei? Sim. Mas aprenda uma coisa. Jesus, ele é o rei de Israel. Jesus é juiz das nações. Mas da igreja ele é o Senhor. Da tua vida ele é o Senhor. Por isso que nós louvamos a Ele, né? Glorificamos a Ele. Porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Se você percebe como que esse cego, ele conhecia a história de Israel. Ele sabia que o Messias viria. E nós sabemos que Ele está aqui. Porque
Porque sempre quando você abre a palavra e coloca a palavra, Jesus está ali, Deus ele vela pela sua palavra. Eu gosto muito de Jeremias 1,12, que diz que Deus vela pela sua palavra. Então aonde nós colocamos a sua palavra, ali está o Senhor, a sua bênção, a sua salvação, a sua cura, a sua libertação. E esse homem, ele tomou uma decisão. Quando as vozes tentaram calar, ele tomou uma decisão. Eu vou continuar buscando a Cristo, a Jesus, o Messias, o Filho de Davi, o meu Senhor. Porque decisão tem duas coisas, querido, pelo menos. A precipitação e a procrastinação. Às vezes nós somos precipitados. Coisas que é para amanhã, nós queremos fazer hoje. Procrastinar é você deixar para amanhã aquilo que é para fazer hoje. Por isso que nós temos que estar diante de Deus, pedindo para Ele a orientação. Do que fazer, quando fazer, a hora de fazer, para não sermos precipitados. E para não sermos atrasados. Olha, querido, nesses dias, uma coisa eu tenho percebido e tenho ouvido. Tem gente indo embora sem o perdão daquele que ficou. Oportunidade. E depois não adianta abraçar o caixão, sabe? Não adianta. Porque nós temos a oportunidade hoje de dizer para você, você me perdoa? Você me perdoa? Eu sei que é uma área muito difícil, não é fácil mandar os outros perdoar. Porque quando pisam no meu calo, só que eu aprendi pela palavra que eu tenho que perdoar. Porque isso me faz bem. Me faz bem perdoar. Me traz paz. Então, às vezes, pode acontecer de você precisar levantar daí agora, ir lá e falar, você me perdoa? Ah, mas as pessoas vão ficar reparando, o problema é dela, o problema é eu estar bem com Deus. Não perca a oportunidade. Então ele diz, Senhor, que eu possa ver de novo, que eu possa tornar a ver. Ele foi específico. O que você precisa hoje? Talvez você não está precisando de uma cura. Talvez você esteja bem na área financeira. Talvez nós precisamos de sabedoria. Talvez você está precisando que Deus toque no seu coração para você tratar melhor o teu pai. O pai tratar melhor o filho. A esposa, você esposa tratar melhor, porque isso agrada ao coração do Senhor. O verdadeiro amor da palavra de Deus faz com que a gente trata bem quem está perto de nós, não quem está longe. Senhor, eu quero ver de novo. Senhor, talvez você está pedindo a Deus, Senhor, eu quero ter esperança de novo. Talvez o teu negócio não está indo bem, você precisa de esperança. Eu quero dizer para você, querido, que a fé, ela é uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Então, eu tenho fé, eu vou a Jesus. Porta significa que você muda de ambiente. Está quente aqui. Mudou de ambiente. Porta. Quando você entra em Cristo pela fé, você muda de ambiente. Esse cego mudou de ambiente. Qual era o ciclo de amizade dele? Cego. O que ele escutava lá? O que fortalecia ele no seu grupo? Nada. Mas dentro dele tinha uma esperança de mudança, de ambiente.
Eu quero sair desse lugar, dessa posição. Talvez é sair de uma posição espiritual, crescer. Não é você estar insatisfeito, não, querido. Mas nós precisamos tomar cuidado com o conformismo. Eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho, mas eu não posso estar conformado, porque senão eu não cresço. A pessoa conformada não cresce no seu trabalho, não cresce na igreja, não cresce no casamento, não cresce em posição nenhuma. Porque já se conformou. Esse cego não se conformou. É que nós focamos somente na cura do cego, mas ele tem tantas coisas para nos ensinar. Você quer mudar de ambiente? Você precisa mudar de ambiente? Passe pela porta, entre pela porta. Então Jesus disse, primeiro Jesus pergunta, o que quer que eu te faça? Parece até assim, meio irônico, né? O que quer? Não sei. Ele não poderia pedir para Jesus uma bengala, um óculos escuro, porque o sol era muito quente, para não queimar lá aquela retina dele. Porque Jesus pergunta para mim também, hoje, o que quer que eu te faça? Primeiro, você me reconhece como Messias? Segundo, você me reconhece como Senhor? Agora, ele pergunta, o que quer que eu te faça? Jesus é fantástico, querido. Tem hora que eu fico imaginando, lá, voltando ao tempo e andando juntamente com Jesus, ouvindo Jesus falar. Você já imaginou? Que pessoa maravilhosa que ele não deveria ser? Palavras com autoridade, palavras sábias, palavras de entendimento. O que quer que eu te faça? Pois então veja, a sua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguiu a Jesus glorificando a Deus. Você sabe que em Marcos diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Você percebe que a cura, ela é importante e eu acredito em cura física. Mas nós temos orado para muitas pessoas aí e elas têm ido embora. Queridos, se você fizer 1000 orações e ele atender as 1000 orações, ele é Deus. Se você fizer 1000 orações e ele não atender nenhuma, ele continua sendo Deus. Qual é o nosso papel? Continuar orando, continuar crendo, continuar buscando. Agora, olha o interessante para mim terminar. Esse jovem sem nome, sem história, maldito, ele era cego, mendigo e andava à beira do caminho. Estava à beira do caminho. Agora ele vê. Agora ele não é mais mendigo, porque se você ler lá em Marcos, ele arranca aquela capa que o identificava e jogou fora. Mas ele não fica somente com uma cura física. Agora ele segue Jesus pelo caminho. Não adianta nada nós virmos à igreja, como a gente já viu muitas pessoas que vieram à igreja, receberam algo de Deus e nunca mais voltaram. Mas ele não. Ele sabia que a importância não era só ver, não era só receber aquela cura, mas era seguir agora Jesus pelo caminho, porque ele entendia que Jesus tinha mais para ele. Porque se ele visse e parasse de seguir a Jesus, talvez ele voltava a pedir esmola mesmo vendo. Mas ele realmente queria mudar a sua história. E ele aproveitou a oportunidade. E nós temos agora a oportunidade, e nós vamos orar, para que Deus mude você de ambiente se for preciso. Ambiente não é trocar de igreja não, queridos.
É sair daquela mesmice, sair daquelas palavras de mentira, sair daquele mundo tenebroso, escuro, de medo, e ter uma fé de ousadia, de crer realmente na palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus, é que não deixe que minha fé se desfaleça. Não deixe que a minha fé pare de crer na palavra de Deus. Porque se isso acontecer, acabou, queridos. Vamos orar? Você precisa do que nesta noite? Tudo é possível, querido. Jesus, ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje, e ele será para todos sempre. Coloque a tua vida, a tua família na presença de Jesus, na presença do teu Senhor, porque agora Ele é nosso Senhor. E eu, como pai humano, a gente procura fazer o melhor para os nossos filhos. Imagina nosso Deus, queridos, que tem todo o poder nos céus e na terra. O que Ele não pode fazer por você? Principalmente naquilo que é impossível. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua bendita e eterna palavra, Senhor. Palavra que é santa, palavra que é pura e verdadeira, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, tenha misericórdia de nós, das nossas fraquezas, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece, através da ministração da palavra, a fé de cada um, Senhor. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós buscamos, ó Pai, entender somente a Tua palavra. Somente os Teus caminhos, ó Pai. Aqui talvez tenha pessoa que está precisando de um toque. De um libertar, ó Pai. De um mudar de ambiente. Oh Senhor, trata de nós, cuida de nós, tenha misericórdia de nós. Pai, em nome de Jesus, eu vou usar a autoridade da Tua palavra e vou ministrar na vida dos meus queridos irmãos a cura física, espiritual, moral, psicológica, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Os nossos queridos que estão de cama, enfermos, que estão com Covid, tenha misericórdia. Seja o ar deles, seja o pulmão deles, cubra eles com o Teu sangue poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, e eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele quer tocar em mim, Ele quer tocar em você, porque às vezes Ele não quer só nos curar, mas quer nos transformar, quer levar a cada um de nós para algo a mais. Muito obrigado, Senhor, pela bendita e eterna palavra, porque é nela que nós vamos continuar crendo e buscando, ó Pai, independente da circunstância, nós vamos continuar olhando para Ti. E enquanto nós estivermos aqui, nós sabemos que o Senhor tem algo bom para nós. O Senhor tem paz para nós, mesmo na tribulação. Nos traz, através da Tua palavra, esperança, Senhor. Em nome de Jesus. Que todos nós venhamos ter uma noite abençoada. Que todos nós venhamos ter, ó Pai, um final de semana aí abençoado. E quando as oportunidades aparecerem, ó Pai, de estar na Tua casa, que nós possamos estar. Quando nós tivermos a oportunidade, que nós possamos estar lendo a Tua palavra, buscando a Tua presença, Senhor. Continua conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vai terminar? Vai terminar? Levante a sua mão direita. Eu estava conversando com a minha esposa e disse para ela que não tem problema nenhum se levantar à direita ou à esquerda. Mas no Antigo Testamento, quando o sacerdote ia dar a bênção, ele levantava a mão direita e fazia assim, ó. Isso daqui vem de shalom, de paz.
Quando era a mão esquerda que eles levantavam, era juízo. Nós não precisamos levar isso em conta, mas levante a sua mão direita. Pai, em nome de Jesus, que o poder da tua palavra esteja em cada mão. E quando eles chegarem em casa e tocar, se não há nada na geladeira, ó Pai, ela vai ser próspera. Quando eles chegarem em casa ali, ó Pai, através das suas mãos, a casa deles serão coberta com o teu sangue poderoso, ó Pai. Ali estará a tua presença. E aonde eles colocarem a mão amanhã no seu trabalho, ali vai estar a tua bênção. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém. Vão todos com Deus, vão na paz. Amém.